A paz do Senhor, irmãos. Eu separei um texto que é Jesus anda sobre as águas. Está em Mateus 14, o versículo 22 em diante. E ele diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse-lhes: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? E vai até aí a leitura. Esse texto ele me chama a atenção para alguns pontos importantes, como o primeiro ponto, que é do versículo 25 ao versículo 27, que é quando os discípulos, eles veem Jesus chegando, se aproximando do barco, mas eles não reconhecem Jesus. Nesse momento que a gente está vivendo, as ondas, elas estão batendo forte, o vento está soprando forte. E às vezes fica difícil a gente reconhecer Deus, Jesus, nessa situação. Mas Ele está vindo ao nosso encontro. Ele está vindo ao nosso encontro. E Ele é maravilhoso. Ele vem por sobre as águas. Ele enfrenta a tempestade. Ele enfrenta o que for para vir ao nosso encontro. E o nosso papel é reconhecer Jesus. Olhar, mesmo em meio à tempestade, em meio aos nossos medos, aos nossos temores, olhar e reconhecer o nosso Deus, reconhecer Jesus, reconhecer que Ele está conosco, que Ele está vindo ao nosso encontro. O segundo ponto é quando Pedro se dispõe, tomado pela fé do que ele viu, da presença de Deus com ele, a presença de Jesus com ele, ele fala: Jesus, se és tu, fala para eu ir ao teu encontro. E Jesus fala: venha. E é isso que Jesus está dizendo para nós hoje, é isso que Deus está dizendo para nós hoje. Ele está dizendo: venha. Venha, vamos de mão dadas passar por tudo isso, passar por essa pandemia, passar pelos problemas que de repente estão vindo sobre o seu lar, seja dificuldade financeira, seja o que for, venha, vamos de mãos dadas. E o terceiro ponto é que às vezes, mesmo de mãos dadas com Jesus andando sobre as águas, mesmo diante dessa situação, o vento bate mais forte ainda. As ondas se tornam maiores ainda. E aí o que acontece? A gente estremece e a gente afunda, a gente cai. Mas o Deus que se fez homem, Ele sabe do nosso coração, Ele sabe das nossas fraquezas. Então, a gente tem ouvido muita gente dizer, e isso me entristece muito, muitos próprios cristãos dizerem assim: se você está com medo, se você está abatido, é porque você não tem Deus. Não, você tem Deus. Nós temos Deus. Nós temos Jesus no nosso coração e a nossa fé está em Jesus. E a gente demonstra isso andando de mãos dadas com eles. E às vezes afundando. E a soberania maior é que mesmo afundando, porque nós temos Deus e nós temos Deus, Jesus nos pega pelo braço, nos levanta, nos põe de pé, não nos deixa afogar e fala assim: mulher, homem de pequena fé, por que duvidou? Mas Ele não te deixa afundar.
Ele pode até te questionar. Não duvida do meu poder. Não duvida que eu tô com você. Não duvida que não vai faltar alimento na sua casa. Não duvida que enfermidade alguma vai tocar a sua casa. Mas e se tocar? Não duvida que eu sou o Deus que pode curar. A enfermidade chegou bem perto da minha casa. Os primos do Fi pegaram o Covid-19 e eles foram na casa da nona. Eu acabei indo sem saber que eles estavam com o Covid. Eu fui na casa da nona também, com os meus 2 filhos. E eu tive que ficar em quarentena durante esse tempo. A minha mãe até teve que voltar, já tinha até voltado, né? Mas ela nem pôde vir aqui também mais, porque cumpri até dia 18, dia 19 a minha quarentena, meu isolamento, né? Porque nós todos tivemos contato. E foram os 14 piores dias da minha vida. Não por medo da minha vida, mas quando você é mãe, eu passei esses 14 dias muito mais de joelhos do que eu já estava. De joelhos, de jejum, de oração. Porque eu pensava, gente, essas crianças, elas não tomam decisão própria. Elas dependem, as minhas escolhas refletem nela, então eu me sentia culpada, eu me sentia com medo, porque eu falei com a pediatra falou, o Davi pode ser alguma coisa leve que surja, mas a Giovana, ela realmente não tem estudo ainda que fale alguma coisa sobre recém-nascido, ela é bem pequenininha. E eu tô me abrindo com vocês, irmãos, para dizer que encerrei a quarentena, eu, meu marido, meus filhos, e minha sogra, meu sogro, que também acabaram indo lá, meu cunhado, né? E Deus foi fiel. E eu senti que no final disso tudo, Deus me levantou e fez assim, menina, né? De pequena fé, mulher de pequena fé. Porque eu me senti uma menina de pequena fé. Por que você duvidou? Não se sinta, não se cobre tanto, gente, de às vezes duvidar, às vezes ter medo. Ao invés de se cobrar, sinta o abraço carinhoso de Deus te levantando e mostrando que Ele sempre, sempre, sempre estará com você, que você não tem por que duvidar. Como disse o meu irmão, né? Foi um milagre ninguém ter pego. Foi um milagre. Não só na minha casa, como na casa da nona. A nona tá bem. Foi um milagre. Porque foram 2 pessoas infectadas com sintomas na casa da nona. Foi um milagre. E louvado seja o nome do Senhor. Amém?